É importante saber que as frequências, como estão o tempo inteiro aqui, esses sintomas todos vão acontecer quando você baixar sua frequência. Às vezes, eles começam sutis, quando você começa a ter um pequeno pensamento, acontece uma mudança de ambiente, não sua. Então, esses sintomas começam a pegar você e você não consegue fugir deles. Tá o microfone, né? Percebi. Você não consegue fugir deles. Então, chega uma hora que você está tão inserido dentro de situações que você já não sabe mais se tem ou se não tem uma influência espiritual. Então, baseado nisso, quando a pessoa está lá, às vezes, totalmente sem a sensibilidade, lá no fundo do poço, às vezes, ela não tem como saber. Ela só sabe que ela se acostumou a sentir-se mal. Então, aqui estão algumas coisas que são sinais vermelhos que você tem que colocar. Não são, quer dizer que todos eles. Você tem um, não quer dizer que isso seja assédio. Mas se você tem vários, você tem que ligar o alarme. Este conteúdo me foi inspirado há muitos anos atrás pelo livro chamado Ideal Espírita, onde tem, se não me engano, 12 alertas sobre a obsessão da Sheila, por Chico Xavier. Eu aprimorei um pouco mais com a minha cara de pau que me é peculiar, e me envolvi no texto da Sheila do Chico Xavier e coloquei mais alguns alertas baseados naquilo que nós vamos estudando, observação de comportamento e tal. Então, eu vou comentando e depois talvez a gente possa colocar para pergunta aqui também. Estou aqui com vocês aqui, eu consigo ver, tá? E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar obviamente você tem que perceber, existem questões que são parte da nossa personalidade, mas elas são potencializadas e isso, quando passa a ser uma constante, mesmo não tendo um espírito perto, há grande chance de o espírito entrar por aí, tá? Então, por que é um alerta? O primeiro sintoma, quando entramos na faixa constante de impaciência. Saulo, tem pessoas que são impacientes, verdade, que não depende de espírito para isso. Mas se o espírito quiser entrar, é um sintoma, tá? Ele entra por aí. Ele consegue tirar a sua sensação, a sua paz aí. Então começa a ser uma constante a impaciência. Você está sempre não conseguindo sair respondendo de forma ríspida, perdendo o bom humor constantemente. Isso é um sinal estranho, não é comum. E dentro desses sinais, é muito importante a gente verificar que o corpo físico, sendo um corpo espiritual também, a gente precisa de cuidados físicos. Já afeta nosso comportamento físico, às vezes. Quer dizer, a direção de hábitos, a direção hormonal, como nós, até de forma cerebral, estamos habituados a determinadas situações, que não adianta você, por exemplo, somente buscar ajuda num centro espírita, ou vou fazer acupuntura. É bom, mas não vai adiantar. Se o problema estiver em origens, também só acupuntura é trabalho no físico também. Ou tomar um floral, ou qualquer outra coisa que veja como alternativa de situações que existam já diretamente conectadas com medicações, ou ajuda médica direta, ou a situações que já alteraram o seu comportamento físico. Então, muitas vezes, quando você começa a perceber uma repercussão de comportamento estranho, é bom olhar, porque já afetou a gente aqui. A parte física com a espiritual junto, aí sim, se estiver tendo abertura, as questões energéticas, ou ir num lugar que vai fazer um tratamento de desobsessão, ou fazer um check-up espiritual além do físico. Que seria, vai num lugar, verifica, vai em 2, 3 lugares, como se faz um médico, deve ter várias opiniões, né? Você vai num centro espírita, vai no centro de Umbanda, no centro esotérico, 2, 3 centros espíritas diferentes, e verifica, faz um tratamento e não fala nada. Olha, eu estou sentindo meio estranho e tal. Aí faz o tratamento em 1, 2, 3 e verifica que cada um fala. Aí para você tirar uma conclusão melhor, porque existe, assim como até no físico existe diagnóstico errado, tem médico que dá o diagnóstico errado. Você vai no lugar e diz que aquilo não é, você ouve uma segunda opinião, quantas vezes a gente não faz isso? Então é importante você também ter uma segunda opinião quanto às questões espirituais e não aceitar e nem pagar caro por tratamentos ou situações, inclusive espirituais, principalmente, sem ter pé, porque às vezes o cara bota uma culpa, você tá com o espírito, eu vou tirar de você. Não se tira espírito de ninguém. Ninguém tira.
Espírito é uma coisa que ele tem liberdade, assim como nós temos, e sai quando ele quiser ou quando ele não tem mais acesso a você, através da mudança do seu comportamento, não de uma mágica externa. Ninguém tira espírito de um lugar, não tira, não tira. Vi de exemplos fortes de ambientes que ficam por anos pesados, pessoas extremamente preparadas, como o Divaldo Franco, que carregou consigo o máscara de ferro, que era o assim autodenominava o espírito que o perseguia, e todo o conhecimento existente não fazia tirar. Ele está falando só nessa encarnação de décadas de acompanhamento. Então, essa conversa de dizer que eu tiro o espírito de você amanhã é balela, não se tira. Você muda a sintonia, com isso ele perde acesso a você. Ou, através de um trabalho de desobsessão, ele resolve sair dali. Mas se você não muda seu jeito de ser, nem adianta que se sair, se vem outro. Tá? Então, a impaciência é um sintoma de alerta que você vai poder olhar em você ou em pessoas perto. Uma pessoa muito impaciente, ou você já fala, ó, tem uma coisa estranha aí. Não é normal. No mínimo, está saindo, está numa frequência muito baixa, está com algum problema físico, ou está dormindo, está indo para algum lugar que não é legal. Não é normal impaciência. Tá? A gente precisa aprender. Existe algum processo, alguma abertura impressionante ali que dará acesso a espíritos. Tá?